O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Muito bem, meus irmãos, hoje o Evangelho, palavra da salvação. Hoje o Evangelho vai falar para nós sobre a lei judaica, a lei que foi passada a Moisés, escritas em tábuas de pedra. Jesus vai dizer: eu vim para dar-lhe pleno cumprimento da lei. Lembremos, meus irmãos e minhas irmãs, que as tábuas eram uma letra escrita, uma letra que foi apresentada ao povo hebreu, que depois se tornou o povo judeu. E essa lei era uma lei que foi reger toda a história e a condução daquele povo, chegando até perto de Jesus, na história de Cristo. E a gente vê que aquela lei, em alguns momentos, ela foi, de uma certa forma, pesando ao coração daquelas pessoas. Por que pesava? Porque a lei se tornou uma lei muito rigorista. O Antigo Testamento ele é baseado num documento escrito, e o Novo Testamento é baseado numa força do Espírito de Deus, dada a nós por Jesus Cristo. Jesus vai dizer na sua palavra: eu não vim para abolir a lei do passado, a lei que foi dada pelo próprio Deus, mas eu vim para dar o cumprimento. Lembremos, meus irmãos e minhas irmãs, que todo o Antigo Testamento, todas as ações de Deus na história apontavam para Cristo. Só o Espírito é que pode mudar a natureza do homem, e é nisso que Jesus quer tocar o coração daquelas pessoas. É quando um homem não vive por uma lei, mas vive a vida baseada numa ação de um Deus presente, num Deus real, que conduz a vida do homem. A lei, ela não pode ter mais peso do que a ação espiritual na vida de cada pessoa. Eu vim para cumprir tudo que foi profetizado sobre mim no Primeiro Testamento. É o que Jesus está querendo dizer. A lei, a tábua da lei apontava para Jesus. E Jesus convidava os seus ouvintes a interpretar além desta lei. O que agrada a Deus, meus irmãos, então, para Jesus, não é o cumprimento de uma lei escrita, mas a lei que brota de dentro do coração. O que agrada a Deus é o amor fraterno, não são normas. E Deus aprova com isso qualquer tipo de injustiça ao ser humano. Lembremos, meus irmãos, que a lei dizia, que o mandamento falava, amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas, mas ao próximo como a ti mesmo. Quando nós pegamos a primeira carta de São João, a primeira carta vai dizer para nós: quando o amor morre, perde-se a razão de vida e de conviver, e Deus se torna cada vez mais distante, pois Deus é amor. Quando o amor morre, às vezes, nos nossos legalismos, nas nossas posturas, nós deixamos Deus morrer e nós deixamos a nossa humanidade aparecer. E quando nós lemos também na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, ele vai dizer: vós sois uma carta de Cristo, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, em vossos corações. Meus irmãos, que hoje nós aprendamos a encontrar em Cristo a razão do nosso viver. E lembremos aquilo que vários santos da igreja, entre elas Santo Agostinho, dizia, que o amor é a regra de todas as coisas. Quem ama pode fazer tudo. O amor é a regra de Deus. Essa frase me veio ao coração. O amor é a regra de Deus. Que eu seja, Senhor, conduzido por uma experiência tão real,
que eu seja o reflexo do teu amor no mundo onde eu estiver. Senhor, que eu não te ame por causa de uma lei que me impõe, mas eu te ame, Senhor, por tudo que tu és no meu viver. Que desça sobre você, meu irmão, sobre a sua família, a sua vida, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.